Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas aqui de volta ao meu canal Natália Costura Criativa. É sempre um prazer estar aqui de volta com vocês. E hoje a nossa peça é um estojinho triplo, que tá dando o que falar lá no Instagram. E claro, sempre que eu posso e consigo fazer, eu trago para vocês as peças que estão em alta, para que vocês não fiquem aí também por fora, né? Afinal, a gente é artesão, a gente tem que estar sempre buscando novidades, tá bom? Às vezes eu tô sem inspiração e o Instagram, Pinterest, é o lugar mais legal para você que precisa se inspirar, tá bom? Então, nossa aulinha de hoje é esse estojo triplo, 3 zíperes, ó. No final da aula, eu dou todas as medidas dele, final, né? Porque ele prontinho, vai ficar aqui na descrição do vídeo. E no comecinho do vídeo, eu também dou todas as medidas para vocês, tá certo? Para vocês terem noção, fica um estojo compacto, tá? Ele fica do tamanho do estojo médio, que eu já ensinei aqui no canal também. Eu vou deixar até um folderzinho aqui em cima do estojo normal, que é um M. Ele fica daquele tamanho aproximadamente, tá certo? Ó, fica perfeito. Os 3 compartimentos não se encontram, ó. Os 3 compartimentos não se encontram, tá? Outra coisa, durante o vídeo, eu dou uma dica pra vocês, que vai fazer no sintético, pra não amassar tanto sintético. Pode ver que meu sintético, ele não tá amassado. Por quê? Porque eu fiz um jeito aqui de abrir o forro de uma forma pra não amassar o sintético. Quem vai fazer no tecido, eu também deixei uma dica aqui. Então, fica até o final desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E vamos pra aulinha, que ó, tá maravilhosa, tá bom? Bom, vou apresentar os materiais para vocês. Eu tô usando um sintético doll estampado, fundo em malha de algodão. As medidas eu vou falar aqui para vocês, mas aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar todas as medidas bem certinha para vocês. O corpo eu cortei uma vez só no sintético, 30 por 30. Se vocês forem fazer no tecido, por favor, não usem TNT. Usem apenas tecido e manta. Por quê? Não é um estojo grande, é um estojo que tem 3 compartimentos. Então, se você colocar um TNT aqui, você vai sofrer ou até mesmo ter que rasgar o forro para poder desvirar. O sintético eu não vou usar estruturador nenhum, tô usando só o sintético mesmo, tá bom? Então, é um conselho que eu dou para quem vai fazer no tecido. Tecido e manta, ponto. Não usem mais nada. Sintético, não usem TNT. Usem só o sintético mesmo. Sintético, use o mais maleável possível que você tiver. Não use aquele sintético 09, fundo em spam, tipo Shine, porque ele é um sintético também grosso, tá? Para poder fazer esse tipo de estojo, porque a gente fica desvirando ali, né? E o compartimento pra gente desvirar não é tão grande. Então, vai amassar muito, pode até rasgar e danificar o seu estojo, tá bom? Esse é um conselho que eu dou pra vocês. Então, corpo 30 por 30 uma vez. Forro 3 vezes de 27,5 por 27,5. 3 vezes. 1, 2, 3. Tô usando bagum. Tô usando um forro de cada cor para ficar melhor para explicar para vocês, tá bom? Mas vocês podem usar tanto colorido quanto o forro de uma cor só. Outra dica. Forro, o meu bagum, ele tem lado, certo? Então, sempre que a gente for costurar no zíper, é frente com frente. Se você vai usar um tecido que não tem lado, você pode usar o lado que você quiser. Fica mais fácil até. Então, tem dificuldade, né, de montar esse estojo, vai montar a primeira vez, tá com medo? Usa um forro que tem 2 lados, que aí não tem erro, tá bom? Até você pegar o jeito do estojo. Então, o forro 3 vezes 27,5 por 27,5. E 3 zíperes, tá? De 40 centímetros. 3 zíperes de 40 centímetros. Tô usando colorido, porque vai facilitar para vocês entenderem na hora da montagem, tá bom? Mas, volto a dizer, você pode usar o zíper da mesma cor, do jeito que você quiser. Nath, tô com dificuldade, é a primeira vez, tô com medo, faz do jeito que eu tô fazendo. Usa forro colorido e usa zíper colorido. Depois que você tiver segurança, você vai lá e usa o forro da mesma cor, usa o zíper da mesma cor, tá bom? Eu tô fazendo isso para facilitar, para eu ensinar para vocês, tá bom? Então, vamos lá pra costurinha. Ah, e não esquecendo, 3 cursores. Vamos lá? Ó, então, nós vamos começar aqui pelo zíper, certo? Tenho meus 3 zíper, então, você escolhe o que vai ficar no meio aí, do jeito que vocês quiserem.
que a gente vai fazer? A gente vai pegar o zíper, né? Esse aí, um amarelo, tá virado pra cima. Eu vou pegar o meu laranja, vou colocar frente com frente, ó, e vou passar uma costurinha aqui. Depois eu vou desvirar, vou pegar esse Tiffany, vou colocar aqui do outro lado, frente com frente, e vou passar uma costurinha também. A costurinha é na beiradinha, tá? Porque depois que a gente for colocar o forro, aí sim a gente faz a costurinha próximo à cremalheira, tá certo? Ó, então, todos os meus zíperes já estão costurados dessa forma aqui, ó, tá? Ó, certo? Como eu falei pra vocês, eu costurei bem na beiradinha, até eu tô usando uma linha que destaca, usei bem na beiradinha, que depois quando a gente colocar o forro, a gente vem costurando bem próximo à cremalheira, tá certo? Agora a gente vai pra montagem do nosso forro. Ó, então agora nós vamos começar a montagem dos forros, tá? Prestem bem atenção, eu vou falando pra vocês, pelas cores do zíper, pra vocês se identificarem melhor, e também a questão do forro. Então, forrinho bege, forrinho estampado e o forro cinza, que é o outro que daqui a pouco a gente vai colocar, tá certo? Esse primeiro forro, que é o estampadinho, a gente vai colocar o primeiro forro nesse zíper do meio aqui, ó, tá? Que vai ser o nosso primeiro bolso. Como que a gente vai fazer? Meu zíper tá aberto aqui, ó, certo? Então, eu vou deitar um zíper, pode ser o Tiffany ou pode ser o laranja, tá? Então, eu vou deitar o Tiffany aqui. Então, as costas do meu amarelo, tá? Vai ficar de frente para o meu forro, de frente, ó. Certo? Então, as costas do zíper vai ficar de frente para o amarelo. E o meu Tiffany, ele vai ficar deitado, ó. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Vou pegar esse outro forro aqui, o bege, e vou colocar por cima, tá? O forro, gente, tanto o forro quanto o corpo tem que estar cortado bem certinho, tá? Pra não ficar torta a peça. Então, cortem bem certinho, nada mais, nada menos do que as medidas que eu passei pra vocês. Então, eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui, como eu falei pra vocês, o amarelo de frente e o meu Tiffany aqui deitado, ó. Vou clipar aqui. Vamos precisar de clips, tá? Porque a gente vai prender sempre dois forrinhos junto, ó. Coloquei. Agora, eu vou colocar aqui, ó, frente com frente. Bem alinhadinho os forros e vou prender. Ó. Frente com frente, bem alinhadinho. Ó. Agora sim, eu vou passar uma costura, tá certo? Bem rente à cremalheira, porque agora a gente tá aplicando o nosso forro. Ó, então, ficou o meu forrinho pra cá, esse forrinho pra cá, e ficou aqui o meu zíper, ó, dessa forma aqui. Daquela forma lá, ó, forrinho para um lado, forrinho para o outro, e essas partes aqui soltas, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou virar o meu forro estampado pra cima, tá? Sempre frente com frente, não esqueçam. Quem tiver com forro tricoline ou aquele outro forro que não tenha lado, tranquilo, não precisa ficar pensando nisso, frente com frente. Mas quem tiver usando forro igual o meu, vai ter que pensar assim, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o meu forro estampado e vou levar até o meu zíper amarelo, ó. Até o meu zíper amarelo. Tá vendo aqui, ó? O meu zíper amarelo é o meu zíper do meio. Lembrando que vocês têm que sempre prender o forro alinhado, ó. Tá? Nunca prendam o forro torto. Então, a gente vai fechar agora o bolsinho do meio, ó. Tá? Prendi o meu forro estampado no zíper do meio, que é o meu amarelo, tá bom? Vou virar pro outro lado, ó. Vou virar assim, tá? E agora, ó, tá vendo o meu forro laranja? Que tá grudadinho com o amarelo, ó. Laranja e o amarelo, e meu forro tá aqui, ó, tá? Virei do outro lado. Agora, eu vou pegar o meu forro cinza, frente com frente também, ó.
E vou juntar aqui, tá vendo os meus clipes? Eu vou juntar com os meus clipes. Tá vendo a aba do laranja e a aba do Tiffany? Eu não vou prender ainda. Essas duas partes aqui vão ficar presas quando eu for prender o corpo, tá? Eu vou prender aqui, ó, junto onde tá meu clips, tá certo? Tem dúvida? Volta ao vídeo pra poder entender essa parte. Então, frente com frente, ó, meu forro cinza. Vou prender aqui onde tá meu clips, ó. Ver se tá tudo alinhado. Eu não vou ficar repetindo, porque vocês têm como voltar o vídeo, tá? Ó. Não esquece de prender o forro e o zíper, tá? Então, aqui a gente tá prendendo dois forros. A gente tá fechando o forro do meio e estamos colocando mais um forrinho do outro bolso. Agora, a gente vai passar uma costurinha bem rente à cremalheira, tá? O lado que você costurar não importa se é esse lado ou desse. Então, o meu bolso do meio, ó, que é o zíper amarelo, já está fechado, certo? Ó, e aqui, ó, tá vendo? Então, ficou o meu bolso do meio e tenho mais dois bolsos aqui. Esses bolsos vão ser fechados aqui, ó, tá vendo? Nessas duas abinhas aqui, junto com o corpo. Tá? Ó, os meus forrinhos presos. Agora, a gente vai rebater a costura, tá? Por que que a gente rebate a costura? Para que o forro não fique levantando e isso atrapalha o nosso cursor. Então, a gente vai abrir aqui esse zíper do meio. Tá? Então, abri o meu zíper aqui do meio, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou jogar esse forro aqui pra trás, ó. Tá vendo? Jogo os meus forros tudo pra trás, tá? Ó. Tá vendo aqui, ó, o bege e o branquinho aqui, ó, estampadinho. E vou passar uma costurinha, ó, pespontando aqui o meu forro, tá certo? Tanto aqui desse lado, faço assim. Depois eu vou jogar esse forro aqui para o outro lado, ó. Desse jeito aqui, ó, tá? E venho pespontando aqui, tá certo? É assim que a gente vai pespontar. Joga tudo para um lado, inclusive o forro de baixo, ó. Então, a gente vai pespontar dois forros de uma vez só, tá vendo, ó? E pesponta. Joga tudo do outro lado. E pesponta. Depois que eu fizer isso, eu vou fechar, tá? Aqui o meu zíper e não vou deixar o cursor. Eu vou fechar apenas, porque eu vou trabalhar, por enquanto, com o estojinho fechado. Ó, certo? Então, os meus zíperes fechados, tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso zíper aqui e vai marcar o meio. Pra marcar o meio é fácil, porque a gente prendeu o nosso forro tudo alinhadinho. Então, a gente alinha aqui, ó, o nosso forro, tá? Vai alinhar o nosso... Precisa marcar só um lado do zíper, não precisa marcar os dois, tá? Porque como a gente tá costurando tudo bem alinhado, a gente não precisa marcar os dois lados, porque a gente tem que prender tudo bem alinhado. Eu vou riscar com a canetinha de sintético, porque vocês sabem que eu não gosto de dar pique em zíper. Ó, tá? Então, dei um pique aqui e um pique aqui na parte de trás também. Ó, então, com o meu zíper marcado o meio, o meu corpo também precisa estar marcadinho o meio. Tá? Então, a gente vai marcando, certo? Ó, marca o meio, só precisa também de um lado. E a gente vai abrir aqui o nosso zíper, ó, tá? Vai deixar todos pra cima e frente com frente do forro. E vai colocar meio com meio aqui. Cuidado que o zíper, na hora de esticar, na hora de costurar, ele estica um pouco, tá? O corpo é maior mesmo que o forro, não está errado, tá certinho, tá? Então, não precisa se preocupar. Frente, vou virar a minha peça, ó. Vou virar aqui pra parte do forro, pode ver que o corpo é maior que o forro. E vou pegar aqui o meu forro cinza, ó, tá vendo? E vou fechar mais um bolsinho. Então, aqui, eu vou prender com o meu clips, ó. Então, os clips são muito importantes. Não tentem fazer essa peça sem clips, porque vai dar ruim aí pra você, tá? Ó, prendi tudo.
E assim que você prender tudo, você pode passar uma costurinha aqui, tá? Então, a gente vai ter um forro fechado, 2 forros. Daqui a pouco, a gente vai pro terceiro. Ó, um forro, 2 forros. Agora, a gente vai virar lá pro outro lado, ó, certo? Aqui. Vai juntar, tá vendo? Tá vendo a outra parte que tá solta? A gente vai juntar aqui frente com frente, ó. Frente com frente. Como aqui a gente vai se igualar aqui, ó. Se basear, quer dizer, pela lateral, tá vendo? E vai prender aqui, ó. Prende. Deixa tudo bem presinho. No final do vídeo, eu vou falar as medidas finais e vou falar sobre precificação, tá bom? Não vou falar quanto que eu gastei, porque esse sintético aqui já é antigo, eu nem sei quanto que tá hoje, e nem sei se existe, tá? Mas vou falar por quanto eu venderia esse estojo, tá bom? Muita gente me pergunta, eu não gosto de falar sobre precificação, porque cada um tem um gasto, cada um tem, né, a sua forma aí de precificar. Então, o sintético a gente tem que dobrar na largura aqui do sintético. E o forro junto com o forro, porque o forro é menor que o corpo, tá? Então, prestem atenção nisso aí, que eu já ia comendo bola aqui, ó, tá? Então, agora a gente vai passar outra costurinha. Fechei o corpo e tenho aqui 3 forros fechados. Agora, a gente vai abrir pra pespontar isso aqui, ó. Então, a gente vai abrir aqui, ó, esse zíper. A gente vai virar tudo pro lado direito. E agora, a gente vai pespontar. A gente vai pespontar um lado e depois vai pespontar o outro, tá? Ó, o outro, a gente precisa também abrir aqui, ó, o zíper. Então, todos os lados pespontados, tá bom? Então, agora eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar essa parte, tá? Vou fechar. E depois, eu vou juntar aqui a outra parte do laranja. Depois, eu vou desvirar essa peça pra gente poder costurar a parte de trás, tá? Pra gente poder fechar a nossa peça, no caso. Ó, pra uma dica, eu prendi o forro aqui, tá certo? Ó, porque o forro é menor que o corpo. Então, eu prendi o forro e vou passar o cursor, tá? Depois, eu solto esse grampo, prendo o outro forro, que é o cinza, tá? E pra fechar o zíper laranja, tá certo? Então, prendam o forro certinho, pra vocês passarem um cursor pra peça não ficar torta, tá bom? É uma dica. Ó, então, nossa peça ficou dessa forma aqui. Agora, a gente vai desvirar isso aqui. Então, é por isso que eu falei pra vocês, não coloquem TNT aqui. Não tem necessidade de deixar a peça durinha e muito menos reforçar a peça, porque é um estojo, tá bom? Então, vamos lá agora para o nosso primeiro sofrimento, né? Que é esse aqui. Depois, a gente vai ter outro sofrimento, que é desvirar a peça. Muitos de vocês devem estar me perguntando como que a gente vai desvirar essa peça se todos os forros estão fechados, tá? Então, eu vou dar 2 dicas. Primeiro, para quem vai fazer no tecido. E segundo, para quem vai fazer no sintético. Aqui tá os meus 3 forros. Ó, 3 forros. Todos fechados certinho, tá vendo? Ó, todos virados para o zíper. E aqui está o meu corpo, a parte principal, tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente primeiro vai fechar os forros, tá certo? Como que a gente vai fechar os forros? Aqui vai a primeira dica para quem vai fazer no tecido. Quem for fazer no tecido, vai fechar, tá? As laterais e um lado do forro. Você vai fechar aqui um pedacinho e vai fechar aqui e vai deixar um espaço aqui no meio, tá? Pra desvirar o estojo. Aconselho você deixar a parte do meio aberta, tá? Aconselho deixar a parte do meio aberta pra desvirar o estojo, tá? Quem for fazer no tecido ou quem for fazer no sintético. Os dois.
mas eu tô explicando só a forma de fechar. Então, quem for fazer no tecido, pode deixar a lateral um pouquinho aberta, porque o tecido a gente pode amassar, que a gente consegue depois desamassar. Quem for fazer no sintético, aguarde aí, que a gente vai fazer a abertura no final, tá bom? Então, aqui a gente vai fechar as partes. Então, quem for fazer no sintético, pode fechar 6 partes, tá? Então, vem costurinha daqui até bem próximo do zíper. Não costure em cima do zíper. Vai costurar bem rente ao zíper, tá bom? Ponto 3,5 para fechar a peça. Ó, fechei os 6 lados do forro, 2, 4, 6, certo? Relembrando, quem for fazer no tecido, o do meio, você não vai fechar uma lateral, vai fechar só um pedacinho aqui e um pedacinho aqui, tá? Todos até o finalzinho do zíper. Não pode pegar o zíper, tá? Por favor, não fechem o zíper. Esse daqui eu até deixei um pouquinho aberto, mas tentem chegar o mais próximo do zíper, tá certo? Pronto. Aqui, ok. Agora, a gente vai fazer a nossa alcinha. Aqui eu cortei 2 centímetros de sintético, tá? Por 21 centímetros. Passei cola de contato e vou dobrar ao meio. Então, e aqui eu vou passar uma costura do lado e do outro, tá? Pra fechar aqui, ó, pra cola não ficar descolando, tá certo? Ó, então, os meus forros estão todos fechadinhos. O que que eu fiz aqui, ó? Eu marquei 1,5 da costura pra dentro e 1,5 daqui pra cima, tá? Marquei com a caixinha de leite que facilita, mas você também pode marcar com a reguinha. Você vai marcar isso nos 6 forros. Eu marquei dos 2 lados, tá? Porque eu vou fechar dessa forma aqui, eu não vou cortar. E como é muito forro, se eu fosse cortar, eu ia ter que passar uma costurinha aqui pra não abrir. Ia dar mais trabalho. Então, eu marquei de um lado e do outro, que é mais rápido. E vou fechar dessa forma aqui, ó. Vou igualar aqui, tá vendo? Ó, aqui naqui e aqui naqui, ó. Tá? E vou passar uma costurinha aqui. Com os meus forrinhos todos fechadinhos, tá vendo? Tá? 3 forros. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai marcar o meio dos 2 lados, pra gente tá fechando isso aqui, esse nosso estojo. Então, eu venho aqui, coloco pontinha com pontinha, já venho marcando o meio. Vou passar os meus cursores, ó, passar os 3 cursores, já tem que estar passado pra gente fechar isso aqui, então, não esquece dos cursores. Ó, então, com meus cursores passados, os meus cursores, ele fecha pra cá, tá? Pra onde eu tô. Então, sempre eu coloco a alcinha pra onde fecha. Aonde ele abre, tá? Eu vou colocar essa lapelinha aqui, ó, tá? Então, tem 6 por 2, eu vou dobrar e vou colocar aqui nesse zíper do meio, ó. Nesse zíper do meio, eu vou prender, tá? Não se preocupem que o corpo é maior que o forro, então, não vai costurar o corpo de vocês, nem o forro, tá certo? Mas prestem atenção aí, pra vocês não fazerem coisa errada. E a alcinha aqui, a gente vai prender aqui, ó, nos 2 zíperes do canto. O do meio esquece, tá? O do meio, se você quiser colocar lapela, você coloca, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, bem rente, tá? Ao corpo, que é onde a gente vai fechar, tá? Então, passa uma costurinha de segurança aqui bem em cima do zíper. E o meio é a cremalheira, tá? Ó, então, aqui ficou a minha lapela, tá? Então, você coloca aqui rente do forro. Aqui fica mais difícil porque o zíper fica no meio, né? E aqui, a gente coloca a nossa alcinha, tá? Tá bem no meio aqui das minhas cremalheiras, certo? Esse meio aqui vai ser com o meio do zíper do meio, que é a cremalheirazinha aqui, tá? Então, abre bem aqui o zíper. Pega os clips, né? Que agora a gente vai precisar dos clips. Prende aqui todo mundo.
o nosso forro já tá fechado, então a gente não vai precisar fechar o nosso forro. Ó. Certo? Tá vendo o meio? Com o meio do zíper do meio, cremalheira esses dentinhos aqui, onde o cursor passa, tá? Ó, dessa forma, só que eu vou costurar do outro lado. Venho aqui e vou passar uma costurinha. A margem de costura aqui é de 1 centímetro, tá? Aproximadamente. Se a sua der mais que 1 centímetro, tente costurar bem rente ao forro, sem pegar o forro. Lembrando, se a sua margem de costura é maior que 1 centímetro, tente costurar rente ao forro, mas não costure o forro, tá certo? Então, vou fechar esse lado aqui. E o que eu fizer aqui, eu vou fazer do outro lado. Não vou repetir para não ficar cansativo, tá certo? E aqui também não tem segredo. Ó, certo? A margem de costura aqui e aqui, tá? E aqui a linha branca, não vai dar para aparecer. Então, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado, Ó, então, aqui no material principal, que é o corpo, a gente vai marcar a caixinha de leite de 4 por 4. 4 por 4. Só que aqui desse lado, onde tem a costura, eu vou marcar 4 centímetros da costura pra dentro. Da costura pra dentro, 4. Da base aqui, 4 centímetros. Marquei aqui dos dois lados, ó, tá? Por quê? Aqui, ó, fica bem rente ao meu zíper, tá? Então, se eu cortar pra depois costurar, eu vou ter uma margem de costura maior que 4 centímetros, que eu vou cortar e depois eu vou costurar. Aqui, não. Aqui eu vou riscar, né? Eu já risquei e vou costurar em cima dos 4 centímetros, tá bom? Então, prestem atenção nisso, porque se você cortar e depois costurar, o seu estojo pode dar uma diferença do meu, tá bom? Uma dica aí pra vocês, ó. Aqui a gente já pode até cortar essas partes aqui. Ó. Pode cortar o excesso de zíper, ó. Tá? Então, aqui do quadradinho que eu fiz, tem que estar batendo aqui, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui, eu prendo. Ó. E aqui, pra não ficar torto, tá? Como fica bem estreito essa parte, eu não aconselho você cortar e costurar, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? Então, a gente consegue alinhar, tá vendo aqui, ó? Quando a gente risca dos dois lados, e a gente passa uma costura, depois corta, tá? Ó, então, as minhas caixinhas de leite estão fechadas. Depois de fechadas, eu cortei, deixei meio centímetro, ó, tá? Não cortem muito rente a costura, certo? O que a gente vai fazer agora? Desvirar o estojo. Só que quem tá trabalhando com sintético tá aí igual eu, né? Tudo fechado, como que a gente vai desvirar? Vamos lá. Abaixa os dois forros da lateral. E, ó, a gente vai abrir o forro do meio, tá? Quem for fazer no tecido, como eu falei, a melhor coisa é deixar aqui na lateral do forro do meio também. E a gente vai cortar aqui, ó, um pedaço. A gente não vai abrir inteiro, a gente vai cortar um pedaço generoso pra desvirar, tá? Ó, tem um estiletinho aqui, ó, pra tentar cortar bem no meio. Essa foi a forma mais fácil que eu encontrei pra quem tá trabalhando no tecido, no sintético, tá? Por quê? Porque o sintético, gente, ele é bem mais difícil de desvirar. Ó, então, dei o primeiro picote aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu vou deixar uma abertura bem generosa. Se você ver que pode abrir, ó, tá vendo? Eu deixei isso aqui tudo fechado, tá? Mas se você ver que tá apertado ainda, mesmo assim, dá mais uma aberturinha, tá bom? Só não aconselho vocês abrirem até a caixinha de leite, que aí pode dar problema,
tá certo? Então, essa foi a forma mais fácil que eu encontrei para quem tá trabalhando com sintético não amassar tanto e não sofrer tanto. Porque aqui na lateral ia ficar muito estreito para sintético, tá? São 3 forros sintéticos, então a gente ia sofrer bastante. Então, aqui já tá aberto. Eu vou jogar todo mundo lá pra fora, ó. Ó, esse espaço que eu deixei tá bem tranquilo, tá? De abrir. Então, assim, não, vocês estão vendo aí que eu não sofri tanto, tá? Deu pra abrir tranquilamente. Põe a mãozinha lá dentro do buraco que você abriu, com todo cuidado pra não rasgar o forro, tá? Certo? E o forro que eu achei mais fácil de desvirar foi o do meio, tá bom? E aí, você vai ajeitando aqui e já vai vendo se tá tudo costurado também, né? Porque o forro tá aberto, ainda dá tempo da gente costurar alguma coisinha que ficou pra trás, tá? Tá vendo como ficou? A lapelinha ficou aqui no meio, ó, deu tudo certo. A alcinha também deu tudo certo, tá? Agora, a gente abre todos os zíperes pra poder ajeitar esse forro. Bom, meninas, terminamos a nossa peça, nosso estojo triplo, né, que eu tava querendo trazer pra vocês aí. E, ó, como que ficou? Forro bagum, bagum e bagum. Ah, Nath, mas o forro ficou estranho porque ficou bem amassado. O bagum, ele é um plástico, tá? Então, ele não assenta fácil no estojo. Se você quer que o forro fique mais assentadinho, aconselho você usar um tricoline, tá? Só que quem trabalha com sintético, as mamães já gostam do sintético, por quê? Porque ele é fácil de limpar, tá? Então, você tem que pensar que fácil de limpar por fora tem que ser fácil de limpar por dentro, tá bom? Então, pensem antes de usar sintético com tricoline, porque estojo suja bastante. E tricoline depois aqui dentro não dá pra limpar, tá certo? Ele fica assim, a gente vai arrumando, ó. Ele até que fica legalzinho, ó, tá? Certo? Eu achei que ficou ótimo, mesmo com bagum. Já quis fazer com bagum justamente por isso, porque eu imaginei que fosse ficar meio engruvinhadozinho o forro. Mas não fica feio, depois que coloca todas as coisas dentro, fica perfeito, tá? Não fica feio, pode confiar. Fechamento da peça, né, o fundo, ó, tá vendo como ficou? O fechamento é igual como você fosse fazer qualquer necessaire que você deixa o fundo aberto, não tem segredo, tá certo? Outra coisa, as medidas, tá? Ó, as medidas finais dele, vou passar pra vocês aqui. Como que ficou aqui na lateral, a outra, certo? Ficou 20 centímetros de largura por 8 de altura por 8 de profundidade. 20 por 8 por 8, certo? A alcinha, ó, tá? A alcinha não tá errada, tá certinha, tá? Então, dá pra carregar assim e ainda tem uma lapelinha pra puxar, tá? Então, a alcinha sempre para o lado que fecha os nossos cursores. Espero que vocês tenham gostado dessa peça, né? Uma peça volta às aulas aí, ainda dá tempo de vocês fazerem. Aproveitem retalhos, porque sempre tem os retalhinhos de 30 por 30 aí. Forrinho também, não precisa usar o forro da mesma cor. Até ajuda você a tá montando o estojo quando você faz zíper colorido, forros diferentes, né? E também você aproveita aí materiais parados, tá bom? Valor, tá? Como eu sempre falo pra vocês, é difícil a gente falar de valor, porque você tem a sua hora trabalhada, você tem os seus gastos, eu tenho os meus, tá? Mais um valor aí, né, pra quem tá aprendendo, pra quem tem medo ainda de precificar, no mínimo R$60, esse estojo aqui, tá? No mínimo. O duplo eu vendo a 50, 55. 55 quando é sublimado, R$50 quando é só sintético, tá? Já o triplo, R$60, tá? Se fosse no sublimado, seria mais ou menos R$65, tá certo? Por causa que eu terceirizo o sublimado, eu não faço, tá? Então, eu tenho que pagar pelo sublimado também, tá bom?
Então, é a época de ganhar dinheiro, volta às aulas. Façam peças diferentes. Estojo triplo aí tá muito na moda. Eu vi no Instagram todo mundo comentando. Eu falei, vou aprender a fazer essa jossa aí pra ensinar para as minhas alunas. Tá certo? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. Não esquece, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque isso tudo é muito importante pra gente que dá aula aqui no YouTube. Tá certo? E claro, fez a peça, posta lá no Instagram e me marca, que eu reposto a peça de vocês. Se vocês me seguirem, e caso eu não esteja seguindo vocês, é só dar um oi lá, falar, Nath, sou sua inscrita lá no canal, sua seguidora aqui no Instagram. Pode deixar que eu já sigo lá de volta, tá bom? É que às vezes eu não consigo acompanhar tanta gente que vai entrando ali. Mas eu sempre que posso, eu sigo vocês, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!